Opa, fala Arthur! Tudo bem? Como é que tá? Beleza, tá me ouvindo bem? Beleza, tranquilo. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, e também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 11 de agosto de 2020, dia da televisão, hein? Edição de número 139 do Em Quarentena. Já passaram por aqui, ó, 138 personalidades importantes. Hoje não é diferente. Tenho a honra de trazê-lo aqui para a gente bater um papo. Cara sensacional, conheci pessoalmente um dia na Band News FM. Ele que é jornalista de uma das maiores rádios do Brasil, como disse a Band News FM. Arthur Covre, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação, cara. Que é isso, eu que agradeço aí pelo convite. E, enfim, que você, pessoal, você quiser saber aí, vamos bater um papo aí, falar sobre rádio, sobre jornalismo, esporte, futebol, enfim. Tudo. Estou à disposição. Eu que agradeço pelo espaço. Primeira dúvida, primeira pergunta. Você é da família Covre do Espírito Santo ou não? Não, então, tem bastante cover no Espírito Santo, né? Mas eu acho que não tem relação direta, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém, assim, que é o cover da minha família é mais do interior de São Paulo. Então, eu não conheço ninguém do Espírito Santo diretamente, assim, não. Quem fez aquela pergunta ali foi um amigo meu do Paiaiá que mora em Salvador, entendeu? E ele que é um intelectual, conhece aí muita coisa, eu acho que a gente fez por isso, entendeu? Entendi. Eu falei, vamos tirar essa dúvida. Me diz o seguinte, como é que tu começa? Você é do interior de que cidade? Não, eu sou de São Paulo. Isso, é que o meu vô era de Pederneiras. Pederneiras fica onde, Couve? Fica perto de Bauru. Ah, para aquele lado ali. Três córregos ali, para aquele lado. Você vai indo para lá, a hora que atravessa o Rio Tietê, fica já em seguida, assim. E meu avô veio para São Paulo, né? E aí, enfim, meu pai já nasceu aqui, então eu nasci aqui, mas o cover de onde eu venho é do interior de São Paulo, né? É italiano? É italiano, veio da Itália e foi se espalhando, né? Tem cover em Limeira. Aí teve um pessoal que foi entrando mais para dentro. Enfim, então minha família, por parte de pai, vem de Pederneiras, né? Por parte de mãe, é tudo aqui de São Paulo mesmo. Que bom, que bom. Quanto tempo já no jornalismo, Couve? 20 anos. 20 anos? Tá novo. 20 anos. Comecei em 2000 na Rádio Eldorado. Ah, você começa na Rádio Eldorado, cara? Comecei em 2000. Eu trabalhei antes numa revista que chamava Sexway, que era uma revista que foi lançada em 99 por ali para competir um pouco com a VIP. Sim. A revista deve ter durado uns 2 anos. Eu comecei trabalhando lá, fazendo estágio, enfim, fazendo um pouco de tudo, e pintou uma oportunidade de ir para a Rádio Eldorado. E aí, durante um período, eu fazia faculdade e tinha os 2 empregos. Então eu estudava à noite, trabalhava na rádio de manhã, na revista à tarde. E aí, como era bem complicado, eu abri mão da revista, que também não pagava muito, né? Uhum. E na Eldorado já era um trabalho fixo, enfim. Você era repórter? Eu sempre quis fazer rádio, né? Sim. Eu já tinha esse desejo desde moleque de fazer rádio. Então eu larguei a revista e fui trabalhar na Rádio Eldorado. E eu comecei atendendo telefone, né? Era na Eldorado AM, ficava ali na aclimação ainda, na Pires da Mota. E eu comecei atendendo telefone, aí, enfim, depois você começa a fazer texto de trânsito, estrada,
Porque agora, por exemplo, tem um site da CT que você entra lá, já está tudo pronto. Exatamente. Aliás, nem precisa, não precisa Tem nem um entrar lá, né? Tem um Você Waze, pega o Google, Tem um não, e põe Waze. no Google, põe no Google Maps, é exato, né? Não tem trabalho nenhum. Mas na época você tinha que ligar para a CT, pedir pro funcionário lá passar três. Olha, eu queria a situação da Paulista, da Marginal do Tietê e do Pinheiros. Ele falava para você, você ia escrevendo e depois entrava no ar, né? Era o começo. Eu comecei batendo o telefone. Mesão, né? A gente chamava de mesão na época. Tudo diferente, né? Então, não era nada. Tava começando a entrar o digital na rádio, né? Então, eu peguei cartucho ainda, né? Que eu nem sei se o pessoal sabe o que é isso. A maioria não sabe mais, né? Então, peguei um pouquinho de fitão, que você, para imaginar uma entrevista, por exemplo, hoje você grava uma entrevista, você quer editar, joga no software lá e corta, né? No mouse. No fitão, o cara tinha que cortar na mão. Pegava a gilete, cortava a fita física, juntava com uma fita crepe lá, com uma fita colante, né? Uma fita lá, e aí, para fazer a edição era no fitão, era na mão. Tanto que o cara saia tudo com o dedo, tudo cortado e tudo mais. Mas foi um baita aprendizado. Eu fiquei lá 5 anos. E aí você chega como a Bandeirantes? Como é que surge? Eu fiquei no Eldorado durante esse tempo. Aí, nesse período de 5 anos, eu acabei fazendo de tudo. Indo pra rua, edição, coordenação, produção. Eu trabalhei durante um tempo também na Eldorado FM, que é outro ritmo, né? Porque era música, mas a gente fazia os textos jornalísticos para o âncora da Eldorado FM ler. Então eu ganhei muita cancha lá, né? E aí em 2005 a Band News FM começou e muita gente da Eldorado estava nessa equipe inicial da Band News FM. E a Band News FM estreou em maio. Eu fui chamado para ser editor lá. Que o pessoal acha editor, acha que é um cargo mais de chefia, né? Mas na edição de rádio você basicamente pega a entrevista e transforma em um produto menor, né? Então eu era o editor, eu tinha que pegar as entrevistas e trabalhar essa entrevista, preparar um outro material a partir da entrevista para ser usado em outros horários da rádio. Então eu fui para lá para ser editor. Eu comecei depois, a rádio estreou em maio, eu comecei em junho, depois de uns 20 dias. Então eu tô lá faz 15 anos já. Por falar em editor, eu até aproveito aqui para te dar os parabéns, cara, por esse trabalho aí de produção, de edição, porque eu lembro quando comemorou entre aspas, né? Mas comemorar também significa relembrar junto, né? Esse é o significado da palavra, de um ano da morte de Boechat, que você fez uma edição super bacana. Agora também na perda do falecimento do Zé Paulo de Andrade, que a Band News FM também fez um trabalho sensacional de cobertura, e logo de manhã saía uma edição feita por você também, eles sempre falam ali. Eu gostaria de parabenizá-lo, cara, também por esse trabalho aí que é sensacional, cara, entendeu? Obrigado. A gente, depois de tanto tempo, já sabe mais ou menos como pegar tudo que se tem. Por exemplo, do Boechat, a gente tinha bastante coisa, né? Ele entrou na rádio praticamente também faz 15 anos, né? A rádio começou, o âncora principal era o Carlos Nascimento. Então eu peguei um pouquinho do Carlos Nascimento e eu trabalhava de manhã nessa época, né? Eu preparava as manchetes, os textos da manhã. E depois, quando o Nascimento saiu e o Boechat entrou, então eu trabalhei de manhã com ele alguns anos lá na rádio. Então tinha bastante memória, bastante material, e aí você tem que usar a criatividade, né? Para pegar tudo isso e tentar achar os melhores momentos e juntar uma coisa na outra. E tem o trabalho também que eu queria destacar do José Antônio de Araújo, que é outro mestre do rádio, que é um operador que também faz o trabalho de sonorização de todos os boletins, as reportagens. Ele é o mago da sonorização, assim, é impressionante, ele é muito bom. Você falou aí no início que sempre quis trabalhar no rádio. Quem são as tuas referências? Quem você ouvia assim, antes de você ir para o rádio?
Ah, eu queria trabalhar em rádio porque eu gostava de música, né? Ah, Não necessariamente com jornalismo. o meu, Mas o meu caso é diferente do seu. Eu não gosto de ouvir música no rádio. então, eu gostava de música, mas também gostava de futebol. Então, eu ouvia rádio por causa da música e eu ouvia rádio por causa de futebol, né? Sim. E assim, meu pai ia de manhã ouvindo Jovem Pan, quando ele levava a gente para a escola. Então eu ia toda manhã ouvindo Jovem Pan no carro. E a música sempre, enfim, tenho banda também, eu toco, né? Você é músico? Então, não vou dizer que eu sou músico, eu toco. É músico, Mas, enfim, faço música. Eu tenho um violão aqui, ó, no canto, que eu só sei tocar aquela música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, que só precisa de duas notas. Eu já me considero músico, pô. Mas e aí, enfim, eu comecei a trabalhar em rádio, eu queria trabalhar em rádio por causa dessa área. Mas assim, por exemplo, eu sempre gostei de futebol, mas no início eu não tinha essa intenção de trabalhar com futebol, com esporte, né? Eu queria trabalhar em rádio. Quando surgiu a oportunidade, e eu já estudava jornalismo, eu falei, vamos nessa, né? É um jeito de entrar no que eu sempre quis fazer. E assim, eu me lembro de ouvir futebol, eu via mais o José Silvério, né? Genial. De moleque. Então, assim, o Silvério sempre foi uma referência. E por parte de repórter, eu ouvia muito antes de começar a estudar jornalismo, quando estava ainda na escola, os nomes que eu me lembro é justamente do Quartarolo, do Vanderlei Nogueira, né? Que era do Milton Neves, que era o terceiro tempo da época, né? Isso. Que era o terceiro tempo clássico da Jovem Pan, que na época, sinceramente, acho que não tinha pra ninguém, assim, porque era... Eu conversei com o Quartarolo hoje, inclusive. É mesmo? Conversei hoje, eu convidei ele para uma live, a gente deve fazer nos próximos dias, e estava lembrando exatamente isso, que tinha o trio na Jovem Pan, Silvério, Vanderlei Nogueira e ele, e aí o Silvério... O Flávio Prado. Quartarolo, e o Silvério tem aquele, né, puxa... Sim. Mas daí eu entrei para a rádio e aí, enfim, e fui aprendendo com as pessoas, né? Então, assim, algumas das pessoas que começaram comigo, quando eu comecei, aliás, as pessoas já estavam lá, e você vai pegando um pouco daqui. Tem a Vera Lúcia Fiordoliva, a Verinha, enfim, quando eu entrei no Eldorado, estava começando, ela já tinha bastante história, né? Já era uma jornalista consagrada, e eu me lembro que a forma como ela preparava os materiais dela, os boletins, a forma como ela transformava uma história simples em algo extraordinário, até hoje eu tento pegar muito disso, da Verinha. Trabalhei com a Chiara Luzatti também, que tem uma voz espetacular, assim, também faz falta no rádio. E algumas pessoas que começaram perto de mim e acabam também influenciando, né? Eu trabalhei com o Ronald Gimenez, que hoje está, até o tempo atrás estava na Rádio Trânsito. Então, o próprio Felipe Bueno, que trabalha comigo hoje na Band News FM, Caio Camargo. Então foram pessoas que eu trabalhei, e você aprende muito também com o técnico de áudio, né? Que são grandes mestres do rádio também, que às vezes que não aparecem, não falam no microfone, mas sabem tudo de rádio, sabem identificar quando os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, te dão muito toque. Então são pessoas também que no anonimato vão fazendo história, né? Sem dúvida. Então são profissionais bem importantes assim para quem está começando, para te mostrar como é que faz, até em termos de voz. Então a minha escola foi meio a Rádio Eldorado mesmo, né? E depois trabalhar, por exemplo, com o Boechat, aquela coisa meio de pai para filho, né? Que dizem que o filho aprende mais com a linguagem não falada, com o exemplo. Então ter uma aula todo dia sem perceber que está tendo uma aula, né? Rapaz, no dia do acontecimento com o Boechat, cara, eu acho que foi um dos dias que eu mais chorei. Quando eu vi a notícia, eu estava numa fila de uma farmácia ali perto da cidade de Jardim, cara. Falei, cara, não é possível. E assim, parecia que eu tinha perdido alguém da família. Eu tive até o prazer de conhecer o Boechat lá, que eu fui daquela vez na banda que o Fábio
me levou lá, até mando um abraço para ele, o cara nota 10 pra caramba, o Fábio França. Sim. E é São Paulino, então aumenta a qualidade, né, da pessoa. Né? E receber aquela notícia da morte de Boechat é como para mim se tivesse perdido alguém da família, cara, entendeu? Uma perda assim que você até hoje quando eu ouço aquelas edições, às vezes eu não gosto nem de ouvir muito, que eu acabo me emocionando, entendeu? Quando ouço aquilo, entendeu? Então era um mestre, era uma referência, né, Arthur? Sim, a forma principalmente como ele tratava o ouvinte, né? Não é qualquer âncora, aliás, eu não conheço nenhum que passa o próprio telefone para os ouvintes no ar, né? E assim, e atende ouvinte no meio da madrugada, né? Então, assim, eu já liguei para ele 3 vezes, ele me atendeu, cara, entendeu? Não é para qualquer um. Então, a gente pega muito disso também, né? É um exemplo para todos nós, para todo mundo que trabalhou junto. Todo mundo se sentiu assim, como você, né? Claro. E os ouvintes, principalmente. Então foi bem difícil, assim, ter que fazer uma homenagem para o Boechat foi bem complicado, porque também foi no dia, né? Sim. Então eu fiquei bem emocionado, porque você tem que ouvir, ficar ouvindo, né? Trechos, é complicado. Uma produção de um áudio daquele ali, você fica ouvindo várias vezes até chegar no ponto ali, né? Então isso dá uma carga emocional disso aí, Arthur. Mas ao mesmo tempo, assim, eu me lembro que no dia seguinte eu dentro do carro ouvindo, e essa homenagem estava no ar. E quando eu olhei para o carro do lado, a pessoa estava ouvindo a Band News e estava chorando, né? Então a homenagem, eu me senti de certa forma assim, fiz algo à altura, né? Então, sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, e é por isso que eu te parabenizo aqui também publicamente. Que é isso. Eu que agradeço. Aproveitando que eu estou com a camisa aqui do melhor time do mundo, ó. Tá vendo aqui? Consegue ver? Consigo. Paiaiá? Paiaiá. Isso, melhor time do mundo. Vamos falar um pouquinho de futebol aí. Claro. Palmeiras campeão, como você tem sobrenome italiano, deve ser palmeirense, né? Aliás, tem uma história boa, porque o termo corneteiro, né? O termo corneteiro surgiu na Rua Turiaçu, porque, eu não sei se você sabe essa história, mas não sabia. Existia uma metalúrgica na Turiaçu, agora a Rua Palestra Itália, que chamava Corneta. E os meus 2 avós trabalharam na Corneta. E o termo corneteiro surgiu porque em dias de reunião no Palmeiras, a oposição se reunia num bar do lado da metalúrgica. Então, quando a oposição saía do bar para ir para a reunião, por exemplo, os caras da situação diziam: olha lá vem os corneteiros. E aí surgiu o termo corneteiro, o cara que fica falando muito e só critica e tal, foi daí. Então eu posso falar que vim de uma família de corneteiro, então eu sou um legítimo corneteiro. Rapaz, te surpreendeu o título paulista do Palmeiras? Ou te surpreendeu mais o Corinthians chegar na final? O Corinthians chegar na final nunca surpreende, né? Porque o Corinthians, sempre nos últimos anos tem jogado dessa forma, né? Por uma bola, especialmente com o Carille. Com o Tite também, se a gente lembrar, vencia por 1-0, 3 pontos no bolso, e assim foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e é claro com uma qualidade que o Corinthians não tem hoje, né? Sim. Aquele Corinthians campeão mundial, campeão da Libertadores, tinha uma qualidade enorme, não é qualquer um que bate de frente com o Boca Juniors na Bomboneira. Mas não me surpreendeu não, né? Deixaram o Palmeiras acabou perdendo o derby na volta da parada por causa da pandemia e deixaram chegar, como fala, né? Isso. Então a gente viu na final, por exemplo, eu participei do jogo, né? Eu fui lá para o Allianz, no estádio vazio, mas um jornalista por rádio pôde participar, né? Então eu como trabalho mais com Palmeiras, né? Eu não chego a ser setorista, mas faço mais Palmeiras.
é, eu estava presente. E a torcida do Palmeiras do lado de fora já estava soltando o rojão, né? Ninguém esperava que o Corinthians fosse marcar. O Palmeiras, aliás, fosse dar um pênalti de graça para o Corinthians No último minuto. com 50 minutos. Então, mas deu mais emoção, né? Foi mais. Para todo mundo, foi o jogo entrou para a história. Sempre esse jogo, com certeza, vai ficar na memória de todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E diante dessa pandemia aí, você acha que o futebol voltou na hora certa ou deveria ter esperado mais? E aí eu aproveito até para te perguntar, já que você estava lá dentro do campo, as medidas de segurança sanitárias estão sendo cumpridas corretamente ou não tem como ser tudo ali? 100% de certeza de que quem está ali não tem Covid é muito difícil, né? Uhum. Acho que até para um clube, né? Não tem como evitar. Nesse protocolo sempre vai existir falha, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Claro. E foi minha primeira experiência, né? Eu não tinha ido a um estádio trabalhar numa transmissão com o protocolo. Então a chegada basicamente, né? Eu tenho que usar máscara e você preenche um documento em que existem várias perguntas, se você sentiu tais sintomas nos últimos dias, você preenche aquele documento, entrega na entrada, medem a temperatura, e tem álcool gel, e aí você sobe para trabalhar e tem o distanciamento, né? É normal entre os profissionais. Então não tem aglomeração, nem nada. Então, na medida, eu acho que o que dá para fazer está sendo feito. Agora, é complicado você colocar futebol, enfim, próximo a uma marca, né? Nós tivemos agora 100 mil mortes. Sim. Então, a gente está mais como jornalista registrando o fato, porque é a nossa obrigação de registrar o que está acontecendo. Mas se eu tivesse que opinar, eu acho que não era hora para futebol, não. Sim, sim. Né? É a minha opinião. Aproveitando aqui, mandando um abraço aqui para o Eduardo Agra, ele sempre acompanha aqui as minhas lives aqui, hoje comentarista da ESPN Brasil. Gostava de basquete? Basquete, eu gosto de basquete, jogar eu sou horrível. Mas eu gosto bastante de basquete, eu acho que é um esporte que ali no quarto é tão emocionante e nervos à flor da pele quanto o futebol, se não for mais. Porque o fato de parar o cronômetro, também você acha que o jogo tá ganho e em 2 segundos ali dá para mudar tudo, né? Muda tudo. Então, e sabe, que você fica nervoso com a mão suada, assim. Eu não torço para ninguém. Eu torcia pro Utah Jazz lá atrás. Porque quando a época que era moda torcer pro Lakers e pro Chicago Bulls, Jordan, né? Na NBA, eu gostava do time que ninguém torcia muito. Então eu torcia pro Utah Jazz. Você não é igual o Barão. Não, o Barão já é um pouco além, né? O Barão é Golden State Warriors há muito tempo, né? Cara, e ele fez uma vez, muito tempo. Ele fez um bate e volta, né, para ir assistir a final aí também. Mais de uma vez. Ele é fã mesmo, assim. E agora que tá ele lá, é fã né? mesmo. Agora é mais tranquilo. Quer dizer, agora ele não pode ir porque é portão fechado, né? Mas sim, mas voltando. Quando isso acabar, né? Vamos torcer para que acabe logo. Ele vai poder. Então já aproveito para mandar aqui um abraço para o Eduardo Agra. Cara, o Santos contratou lá o técnico português, Gesualdo, eu acho que na onda do Jesus, né? Jesus fazendo sucesso, vamos trazer um técnico português. Eu gostaria que você fizesse uma análise aí dessa passagem dele no Santos, porque na tua visão não deu certo. Eu acho que a questão nem não deu certo. Eu acho que o Santos não teve a paciência para esperar, porque, sinceramente, não dá para avaliar o trabalho diante de um clube que, fora de campo, as finanças vão mal, que vendeu bastante gente, manteve ali uma coluna vertebral, né? Uma estrutura ali com o Soteldo, Carlos Sanches, mas saiu muita gente boa também do Santos. Então é o clube que vinha perdendo jogador, fora de campo com problema de atraso de salário.
os jogadores se queixando e tudo mais, mas mesmo assim entrando e honrando a camisa. E, pô, ele veio para trabalhar, começou a fazer um trabalho, aí tem a parada por causa da pandemia, volta da parada e não dá nem tempo para o cidadão trabalhar. E assim, ele como ser humano permaneceu aqui, né? Então ele ficou num país que não é o dele durante uma pandemia. E nós sabemos que o Brasil muitas vezes não leva com seriedade as questões de protocolo, de distanciamento. E até por isso nós temos essas marcas, né, de mais de 2 milhões de casos e mais de 100 mil mortes por Covid-19. Então demiti-lo, eu não sei. É claro que a gente não tem todas as informações, então tem que ter um certo pé atrás, porque como diz o Muricy Ramalho, a gente sabe muito pouco do que rola nos bastidores. Mas assim, com as informações que a gente tem, não me pareceu uma decisão correta mandar embora o técnico português. E agora entrou o Cuca, né? Que acho que já está acostumado com esse tipo de situação, já conhece o clube. Então vamos ver, né? Arthur, deixa Mas eu te... milagre ninguém faz. Não faz. Você acha que um dia vai acabar, por exemplo, essa mania do futebol brasileiro, que é do futebol brasileiro, contrata um técnico hoje, aí não dá certo, parece que o técnico tem a obrigação de ganhar, aí 6 meses manda o cara embora, aí esse cara dá uma rodada para alguns times, aí dá um intervalo de 1 ano, contrata o cara de novo. E, pô, vai mudar isso, você acha, um dia? Não, eu acho que não vai mudar porque é uma questão até econômica. É mais fácil demitir um técnico do que trocar um time inteiro. Não, sim. E o técnico também fica como escudo, né? Você coloca a responsabilidade em cima do treinador, traz outro, cria um fato novo. Agora, tem que pensar muito na questão contratual, né? Porque se você faz um contrato ruim, você clube, você demite, sei lá, 2, 3 técnicos e passa anos pagando 4 técnicos. E tem um só trabalhando no seu clube, né? Então, e com o jogador a mesma coisa, né? Quantos clubes aí paga salário para sei lá quantos jogadores que não jogam no time, jogam em outros times aí pelo Brasil? Como é que você vai manter a sanidade financeira do seu clube assim? Não tem como, né? E é mais fácil demitir o treinador, né? É mais fácil. E é complicado, porque a gente sabe que para um time ser vencedor e para conquistar título, não é só... Seria muito fácil se fosse matemática, mas não é, né? Primeiro que os jogadores são seres humanos. Claro. O cara pode, num jogo, ou tá mal fisicamente, ou ter dormido mal, ou ter algum problema na família, o cara pode não estar bem, o cara pode ter preguiça, todo mundo tem preguiça, por que o jogador não tem, né? Enfim... O cara vacila e comete um pênalti no último minuto do desconto. Não, claro. E assim, é fácil falar também, né? Ah, não poderia ter dado esse carrinho no último minuto, mas para quem tá jogando, não, é um segundo, né? É muito fácil ficar falando, falar depois é mais fácil ainda. Então, eu acho que não vai acabar não, porque é mais fácil. Mais fácil mandar o técnico embora. Eu, sinceramente, não gosto. Eu cito sempre Claro que lá tem uma outra cultura, mas o Alex Ferguson, se não me engano, quando ele chegou no Manchester, ele demorou 7 anos para ganhar alguma coisa. Depois ficou mais de 20 e ganhou tudo. Aqui não dá uma estrutura, não dá tempo para o cara trabalhar. Eu acho que passa muito por aquela questão de que o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar, né? Sim. Então, isso explica um pouco, né? Agora, por exemplo, você pega o Tele Santana, que foi um técnico que treinou o Brasil 2 Copas e não foi campeão em 82, 86. Durante um tempo foi colocado, não vou dizer no ostracismo, mas ele apanhou demais, né? Até conseguir treinar um São Paulo espetacular, um dos melhores times que eu já vi, né? Bicampeão mundial, quase foi tri da Libertadores, um time espetacular. E no São Paulo ele, né, é o que eu falo, é uma união de fatores, né? Comissão técnica, estrutura, você conseguir montar um elenco equilibrado. Não é fácil ganhar um título, né? Ainda mais no Brasil. Eu não sei se você concorda comigo, Arthur, mas daquele time de Pelé, além de grandes jogadores, grandes homens,
cara de grandes homens ali no time, e formou um discípulo, o Muricy Ramalho, né, cara? Sim, que tem uma mentalidade parecida, né? Um cara sério, que não tem nhenhenhé, o papo não faz curva, né? O papo é reto. E talvez seja uma forma mais difícil, né, de trabalhar, quando você é sincero e bate de frente. Mas a história mostrou para o Muricy Ramalho que pode demorar mais, mas chega, né? E ele foi... Qual técnico foi tricampeão brasileiro? Aliás, qual vai ser, né? Porque, sinceramente, eu acho que ninguém vai ser tricampeão brasileiro mais. Seguido, esquece. É muito difícil. Você acha que o futebol brasileiro está nivelado assim por baixo? Ah, com certeza. Com Tecnicamente? certeza. Com certeza. Com certeza. A gente pega pela final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo O segundo foi um não jogo foi... horrível. O segundo, O segundo foi melhor. Mas foi melhor. Mas não foi tão bom, né? Assim. Mas assim, o segundo eu acho que os dois times ofereceram mais espaço, procuraram jogar mais. Só que o futebol brasileiro, sinceramente, o jogador que tem um pouquinho mais de cérebro, e eu digo cérebro é a capacidade de ver o jogo, de pensar o jogo, de buscar um espaço, buscar algo que os outros, que a maior parte não consegue enxergar, o cara que tem essa capacidade já se destaca muito, né? O segundo jogo, sinceramente, estava fácil de ganhar. Não só para o Palmeiras, quanto para o Corinthians. Porque havia espaço para se criar. Só que ali na última parte, né, no último terço, como gostam de dizer, mais perto do gol, os jogadores tomavam muito as decisões erradas na hora do último passe, da assistência ou da conclusão. E o futebol brasileiro hoje carece de talento, né? É muito mais físico, né? É muito mais físico, tem o lado de que, por ser mais físico, tem menos espaço, então é mais difícil para criar, tanto que você não tem mais camisa 10 porque os meias jogam de lado. Isso. Não tem aquele 10 que recebe tomando porrada de costas pro gol, porque se o cara virar, ele já desfaz todo o sistema de marcação do time adversário e consegue encontrar os buracos na defesa. Não tem mais, é muito raro. Quem é 10 hoje? Ou que atua dessa forma? Ninguém, não existe mais esse cara. Eu acho que o último foi Alex. Não existe mais. Riquelme, talvez. O próprio Valdívia no Palmeiras tinha um pouco disso. O Ganso chegou a ter um pouco disso também, né? Sim. Né? Agora você falou aí em jogador inteligente, por exemplo. Você acha que vai demorar para surgir ou as chances são mínimas de aparecer alguém com inteligência tática? Não estou nem falando do nível técnico, mas inteligência, por exemplo, como um cara como Rogério Ceni, como o próprio Alex, Juninho Pernambucano. Esses caras eram também inteligentes, né, na visão de jogo. Tem jogador que tem visão de jogo. Tem jogador que é muito bom. O Felipe Melo, por exemplo, eu acho que ele tem uma visão de jogo diferenciada, assim. E tanto que ele é muito bom nos lançamentos, né? Isso. O Palmeiras às vezes não tem alternativa e a bola vai parar nos pés do Felipe Melo, que faz ligação direta, né? Isso. E muitas vezes, e quase sempre ele acerta no pé. Exatamente. Né? Aquelas bolas cruzadas que ele joga mais para o lado direito, ele joga para o Matias Vinha, por exemplo, né? Eu estou falando mais do Palmeiras porque está mais vivo na minha memória agora na decisão. E você tem jogadores, mas a questão eu acho que é mais de posicionamento, né? O Messi, por exemplo, é genial, é outro patamar. Cristiano Ronaldo é outro patamar. Mas você não tem mais aquele 10 que tem... Tanto que o cara não tem mais liberdade, né? Para dominar e pensar o jogo. Então tem que ser inteligente mesmo. E agora com as linhas de 4, os meias ficam todos mais na lateral. Você pega, por exemplo, o próprio Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. Como é que o Ronaldinho Gaúcho jogava no Milan? Enfiado lá no lado esquerdo. Isso. Né? Ele ficava enfiadão no lado esquerdo, recebia a bola por lá. E às vezes você tem um cara com essa habilidade, né? E deixá-lo em um canto do campo lá, quando ele poderia estar criando mais, só tem liberdade para ir e vir. Enfim, são questões a se observar. Você falou do Messi aí, o cara, ele fez um gol, o cara tentando derrubar ele caindo, ele não se impressionante. joga. Ele não se joga, ele foi lá e chutou a bola e fez o gol. Bicho. Você é um jogador brasileiro
Eu acho que gritava, se enrolava ali. Eu acho que a diferença, uma das diferenças dele pro Neymar, por exemplo, é que o Neymar tem tentado mudar isso, pelo menos é o que aparenta observando os jogos. Mas o Neymar até certo tempo, ele driblava meio que para provocar o adversário, para tentar conseguir um amarelo, a expulsão do adversário, ou usar o drible também como uma forma de arma psicológica para tirar o cara do sério. E o Messi não tem muito disso, né? Você não vê o Messi dando um drible para trás, ou chamando o zagueiro para, enfim, dar espetáculo. Não. O Messi vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol, não tem conversa. Só cai quando não tem jeito mesmo. Sim. Então essa é e acho que o Neymar tem tentado mudar um pouco essa característica dele, mas jogou a vida inteira assim, deve ser meio difícil. Sim, sim, sim. Né? Deve ser meio complicado. Arthur, eu acompanhei bastante, cara, as tuas postagens durante a Copa de 2018, na Rússia, a última Sim. Copa do Mundo, cara. Eu gostaria de te ouvir um pouco, assim, qual é a sensação, assim, de um profissional, cara, cobrir um evento de tamanha importância para o mundo todo. É a realização de um jornalista esportivo, assim? Ah, com certeza, né? Porque, assim, eu no começo, eu sempre fiz jornalismo geral, né? No rádio. Desde a Eldorado, no início da Band News. Então, eu ia muito pra rua, fazer greve, pauta de economia, pauta de política, tudo que você imaginar. E eu comecei a mais me aproximar, ou ter o desejo de ir para essa área do esporte, depois que eu tive a oportunidade na Band News de ir para Pequim, na Olimpíada de Pequim. E que praticamente fiquei lá 40 dias na China, trabalhando dia e noite com o esporte, né? Então foi aquela experiência que me fez querer ir para esse lado. E em 2011 a Band News formou uma equipe esportiva para começar a transmitir jogo, porque de 2005 até 2011 a Band News não fazia futebol, né? E o diretor da rádio à época, que era o André Luiz Costa, me perguntou se eu queria ser o repórter um dos repórteres da equipe, e eu falei, claro, é o que eu quero. E então eu comecei a trabalhar com futebol aí, né? Transmissão ao vivo e tal. E a partir daí, é claro que surgiu o desejo de ir para uma Copa do Mundo, né? Claro. E assim, a primeira Copa que eu cobri trabalhando na transmissão, no estádio, foi a de 2014 no Brasil. Sim. Porque a de 2006, eu já estava na Band News e eu fiquei no estúdio, né? Na retaguarda. Mas a de 2010 também. Mas a de 2014, eu tive a oportunidade de participar da abertura da Copa do Mundo. E a equipe da abertura do Jogo do Brasil foi eu fazendo o Rival do Brasil, o Quesada fazendo o Brasil, o Silvério na narração, né? O que para mim é meio surreal, porque eu cresci ouvindo jogos. Ouvindo o cara, né? Então, eu lembro uma das lembranças, por exemplo, de ouvir os jogos do José Silvério no rádio com meu pai e tudo mais. E era o narrador mais presente na minha infância, né? E você ter a oportunidade de estar como jornalista anos depois, participando de uma transmissão com alguém que você ouvia lá quando era criança, você fica, nossa, que loucura, né? Nada como um dia após o outro. Até te interrompendo, é uma situação parecida. Sim. Por exemplo, quando eu chego aqui em São Paulo em 99, eu começo a ouvir muito a ESPN e eu gostava das reportagens de Elvídio Matos, entendeu? Sim. E aí o ano passado eu tive a oportunidade de a gente fazer um canal no YouTube, ele e o Assis Anjo. Aí você tá sentado do lado do cara, assim, fala, porra, não dá pra dimensionar esse negócio, né, bicho? Sim. E aí participar, por exemplo, da Copa aqui no Brasil, fazendo a abertura, é um sonho realizado, né? E no Brasil, assim, eu também tive a oportunidade de fazer o jogo entre Itália e Uruguai, que é o jogo que o Soares mordeu o Chiellini. Sim. Que foi em Natal, se eu não me engano. Eu não lembro. Natal ou Fortaleza, eu acho que foi em Natal.
E, pô, foi um jogo histórico de Copa do Mundo também, né? E poder participar da transmissão, ter essa experiência. E agora na Rússia foi mais doido ainda, né? Foi mais maluco ainda, porque viajar para outro país para fazer uma Copa do Mundo. E eu tive a oportunidade também de trabalhar no jogo de abertura da Copa, né? Que foi Rússia e Arábia Saudita. E o mais legal foi que nesse jogo de abertura, eu não sei se pela primeira vez na história, mas eu tenho certeza que na história recente, de um repórter de rádio poder ficar atrás do gol, como a gente faz no Pacaembu, por exemplo, né, no jogo no Morumbi. Porque a partir dessa Copa de 2018, você podia ter você tinha essa opção de poder colocar um repórter de rádio atrás do gol, como um câmera ou um fotógrafo. E então, assim, eu acho que naquele jogo lá não tinha mais nenhuma rádio lá, só a gente. Aprendeu russo também? Então, só algumas coisas, mas assim, é surreal você estar numa abertura de Copa do Mundo atrás do gol, como se você estivesse fazendo São Paulo e Inter de Limeira, né? Assim, sim. Né? Então foi outra experiência que eu acho, não sei se foi inédita, mas para mim foi bem gratificante de poder estar atrás do gol numa Copa do Mundo, podendo. E o pessoal até estranhava, né? Porque não é comum. Então tinha alguns profissionais, alguns caras que ficam só segurando aquele microfone de ambiente, ou os câmeras, e eu não parava de falar, né? Porque eu acho que a abertura, se eu não me engano, eu acho que foi o Ulisses Costa. E que também é outra coisa surreal, né? Porque o Ulisses passou a ser um amigo, né? Figuraça. Figuraça. Eu encontro ele, às vezes, num posto de gasolina ali na Cidade de Jardim. E aí, enfim, poder trabalhar na Rússia também, eu aprendi, sei lá, falar spasibo, né, que é obrigado, pajausta, que é de nada, trivier, que é olá. Rapaz, eu não lembro mais muitas outras palavras, não. Aprendeu alguma coisa? Aprendi. Tinha mais algumas na cabeça aqui, mas agora eu não estou lembrando. Você falou no início que você é músico aí. Que banda que você toca? Fala aí um pouco também, pô. Então, eu toco guitarra e eu tenho duas bandas já há um bom tempo. Uma banda chama Flickits, que Flickits é o nome de um livro do Ziraldo, né, para criança, que é a história de uma cor que está tentando se encontrar no mundo. E eu comecei essa banda com meu irmão e a gente está junto até hoje tocando. A banda mudou várias formações, mas a formação atual já tem uns 15 anos aí, então já faz tempo. Boa. E o Flickits é rock, é punk rock. E a outra banda chama Agrotóxico, é uma banda que existe desde 93 e eu entrei em 2005. Qual o motivo do nome, você sabe? A ideia do nome do agrotóxico era um nome de alguma. Era como se para tentar passar uma mensagem que é o que te mata por dentro, sem você perceber. Né? Porque você ingere alimento com muito agrotóxico, acaba sendo um veneno para o corpo. E você não percebe que está sendo envenenado. Então, pelo que eles me falaram, era essa a ideia. Que legal. Mas enfim. Para finalizar aqui, deixa eu te pegar aqui para Milton Neves agora. Sim. Palpites aqui para os jogos da Liga dos Campeões. Não pode errar, hein? Vai estar gravado isso, viu? Viu, Arthur Cover? Atalanta e PSG. Tem que falar os resultados, tá? Não vai ganhar, não. Vai dar Paris Saint-Germain. Tá, mas qual o resultado? Acho que 3-1. 3-1 pro 3-1. 3-1. O RB Leipzig, deve ser assim o nome desse time, da Alemanha. E o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. 2-0. Tá na hora de ganhar alguma coisa, não tá assim, portanto, o Atlético de Madrid? Mas o Simeone é bom, viu? É bom. Ele tá lá faz tempo já, sabe o que faz. É bom. Já chegou a 2 finais de Liga dos Campeões, né? Então. E às vezes o material humano que ele tem, às vezes não é tão em cima assim, né? É óbvio que se a gente comparar com outros clubes é excelente, mas... Sim. Lyon, que eliminou a Juve, vai pegar o City, do melhor técnico do mundo. É o melhor técnico do mundo? City 2-0, tá bom também. Guardiola é o melhor técnico do mundo?
Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não tenho capacidade para fazer esse tipo de julgamento, porque eu não sou treinador, como é que eu vou julgar? É difícil. Não, mas você é torcedor, é especialista. Ah, eu acho que é um. Não, mas é um do. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter certa humildade, né? A gente pode julgar com base nos resultados. Com base nos resultados, ele é um dos melhores técnicos do mundo. Agora, se ele é um bom treinador ou não, eu nunca treinei time nenhum. Então, Mas assim, é claro, eu tô brincando, na verdade, claro, assim, mas, claro, mas claro. também tem um pouco de verdade nisso que eu tô falando, assim. Como é que eu vou avaliar o trabalho de um treinador? Primeiro, com base no resultado, né? Porque claramente, se o cara faz 10 jogos e ele não consegue ganhar, tem alguma coisa errada aí, né? Ou a culpa, assim, tem que melhorar e assim. Eu acho. Eu te perguntei esperando a seguinte resposta. Esperando você dizer que o melhor era do Liverpool. Mas então, eu não sei, acho que os dois estão ali, meu. É difícil julgar. É igual banda de rock, qual que é a melhor? É igual comida, qual que você prefere mais? Depende do dia. O técnico do Liverpool que a cara do Roger do Traje a Rigor. Entendeu? Rapaz, deixa ele saber disso. O Mano Menezes é a cara do James Hetfield, que é o cara do Metallica. É mesmo, é verdade. Dá uma reparada aí. Verdade. Igualzinho. É verdade. Agora o jogo, para mim o jogo do ano, Barcelona e Bayern. Ah, difícil esse, hein? Eu acho da Bayern. Não, acho que da Bayern. Barcelona tá oscilando demais. Você acha que da Bayern? Quanto? Acho da Bayern. 1-0. Gol de quem? Ah, não sei, cara. Ah, Aí você tá pedindo demais. Não, chuta, não. Chuta Não, pra depois, não. Depois eu corto. Não, 1-0. Não, 1-0. Tá bom. Vai, manda. 1-0 Manda o só? quê? Não vai falar. 1-0 só tá bom. Não, 1-0 só tá bom. Não, você tá. Não, 1-0 só tá bom. Pô, você parece que não trabalha com o Milton Neves, cara, entendeu? Não. Aliás, o Milton é outro Pelé do rádio, impressionante. Ele é sensacional. Ele é muito bom. Uma facilidade de comunicação que eu nunca vi na vida, aquilo ali. Não, e ele pode estar falando 1 milhão de abobrinhas, você fica ouvindo. É impressionante. Falando de sapato lá, você fica É impressionante. Arthur, que honra recebê-lo, cara. Você tá na Band News FM, qual horário aí? Fala. Eu trabalho normalmente da tarde para a noite. Não tenho muito horário assim. Depende do dia, depende da demanda. Então, mas normalmente eu faço das 3 às 11, por aí. Cara, gostaria de te agradecer imensamente. É uma honra mesmo bater um papo contigo. Sinto-me honrado, viu, cara? Que é isso. E a gente já tinha se falado lá atrás, né? Isso, sobre a possibilidade de fazer e acabou não acontecendo. Então eu que agradeço pelo espaço, poder falar aí um pouco sobre a profissão e enfim. E quem quiser fazer jornalismo aí não desanima. Nada. Porque é uma profissão bem difícil, mas para quem gosta é apaixonante, assim. Então... Tanto que eu tô fazendo live todo dia depois que começou a pandemia. Sim. Eu tenho mais outro agora, às 8h30 da noite, com outro jornalista. Legal. O Jaime Brenner. Obrigado, viu, meu velho? Grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado, Carlos. Que é isso. Um abraço. E essa barba aí, vai fazer ou não? Cara, barba já tem... Cara, me perguntaram... Me perguntaram o seguinte... Pô, não te incomoda? Eu falei, eu não lembro que eu tenho barba, entendeu? Eu não lembro, passa. Eu fiz a barba a última vez, uma semana antes de minha mãe morrer. Março de 2018. Já fez são 2 anos e meio já que eu não faço barba. Mas eu corto um pouquinho, assim, entendeu? Dá aquela parada. Mas aqui dá um charmezinho também. Entendi. Entendeu? Então tá bom, beleza. Tá bom. Valeu, Arthur. Um abraço. Valeu, Carlos. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.